proclamar Yeshua nessa manhã. Graça e paz, meus amados. Nós estamos aqui mais uma vez para o Quarta na Palavra, nosso culto de estudo da Palavra. Eu quero já orar com você, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude, que nos dê da sua boa graça e da sua paz para a audição, o estudo e a compreensão da sua boa e santa palavra. Afinal, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, em nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, nós já queremos te engrandecer e te glorificar por esta gloriosa oportunidade de estarmos juntos, reunidos diante da tua face, para um único objetivo. E o objetivo é estudar, aprender e praticar a tua boa palavra. Pai Eterno, que nesses momentos que nós vamos estar juntos com o pastor Douglas, que o Senhor use o teu filho como flecha na mão do valente. Louvado seja o teu nome. E enquanto o teu servo vai nos ministrando a tua bendita e santa palavra, os nossos corações vão sendo sarados, vão sendo tranquilizados, edificados na rocha, em teu Filho Jesus Cristo, a rocha eterna. Por isso te louvamos, te engrandecemos, em o nome de teu bendito Filho Jesus Cristo. Desde já, abençoamos todos os teus filhos que já estão conosco e aqueles que ainda vão se conectar, que o teu Espírito esteja abençoando a todos, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a hora já vai avançando e nós já queremos convidar o pastor Douglas, louvado seja Deus, para falar a palavra. Mas antes, nós ainda vamos ouvir um louvor para a nossa edificação. E o título deste louvor é O Espírito de Deus está aqui. Sinta a presença do Senhor enquanto os seus ouvidos vão sendo maravilhados por esse lindo e glorioso louvor que tem uma mensagem para o meu e para o teu coração.
É muito interessante você pensar que a sala do trono é onde o imperador, o rei, resolve as dificuldades do reino, traça planos, determina coisas. Então, pense que Deus, nesta noite, está convidando você. O Espírito Santo quer te levar para a sala do trono, aonde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está pronto. Louvado seja Deus para ter um encontro contigo, aumentar a sua comunhão e determinar coisas gloriosas na tua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe. Pastor Douglas, agora é contigo. Vamos lá. Está me ouvindo, pastor? Pastor Douglas está tendo alguma dificuldade técnica ali, mas já vem, rapidinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto o pastor vai se programando ali para chegar, eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão compartilhando conosco já nesta noite, aqueles que vão chegar, louvado seja Deus, e você aproveita e convida pessoas para estar no culto conosco. Este culto é um culto, louvado seja o nome santo do Senhor, onde existe uma facilidade muito grande para a pessoa participar nele. Afinal, todo mundo tem um celular e pode se conectar aí na página da igreja ou em outro aplicativo e nos acompanhar em nome de Jesus. Eu peço a você que continue orando por nós. Neste domingo próximo passado, nós participamos da ceia do Senhor e foi uma bênção do céu. Foi uma bênção do céu. O nosso espaço de culto é um espaço que nós não temos uma ventilação adequada. Estamos orando para que Deus nos ajude, nos dê graça para acomodarmos os irmãos de uma maneira melhor e mais saudável, mais confortável, para que outros também possam vir participar destes cultos em nome de Jesus. Enquanto nós estamos ainda lutando com esta pandemia, esse coronavírus, está um pouco difícil nós podermos reunir todos os irmãos, mas vai passar em o nome de Jesus. Não há mal que dure para sempre, nem bem eterno aqui nesta terra. Afinal, o nosso bem maior, a nossa cidade está no céu, a nossa Jerusalém, que nos aguarda, ansiosa, a chegada dos santos. Pastor Douglas, já conseguiu resolver aí a parte técnica? Louvado seja o nome santo do Senhor. Pastor Cláudio, o senhor consegue me ouvir bem agora? Consigo ouvir e ver. Ok. Que bom que o senhor consegue me ouvir e ver. Também consigo te ver e te ouvir. Então, se nós estamos conseguindo nos ver e nos ouvir, os outros irmãos também estão conseguindo nos ver e nos ouvir. Eu perdi um pouco do que o senhor falou instantes atrás. Eu não consegui ouvir o que o senhor disse. Eu imagino que seja algo relacionado aí aos cultos, né? Sim, eu estava falando que o nosso espaço de culto tem pouca ventilação, né? Sim, tem pouca ventilação. E por causa disso nós não conseguimos ainda reunir os irmãos, abrir as portas da igreja para estar reunindo todo o povo de Deus. E no domingo agora nós tivemos a ceia, mas o nosso espaço é restrito, não dá nem para nós reunirmos os crentes que participam da ceia e os congregados juntos, porque o espaço não permite. Mas, em nome de Jesus, os irmãos vão orar, nós estamos orando e, como eu disse há poucos minutos, não há mal que dure para sempre aqui nesta terra, e nem bem eterno.
a Covid vai passar em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Amém. Porque o nosso bem eterno é a nossa Jerusalém, que está lá no céu aguardando a chegada dos santos, né? Lá não tem Covid, não tem morte, não tem dor. E é interessante os irmãos participarem de um culto como esse esta noite, onde eles vão, aqueles que já sabem, vão fazer a reciclagem, aqueles que não sabem vão aprender, e todos serão edificados com esse estudo bíblico que estamos fazendo, né? Louvado seja Deus. Eu vi o título na projeção, são 5 maneiras de viver uma vida cristã integral, né? Exatamente. Então, Exatamente uma isso. vida cristã integral é uma vida cristã forte, uma vida cristã robusta, que qualifica o crente para passar pelas tribulações, as dificuldades e não se desviar do santo caminho do Senhor. Pastor, que Deus te abençoe. Eu já falei muito e tomei muito seu tempo. Vamos entrar no estudo, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela ajuda. Não sei como é que vai ser aqui a nossa transmissão, irmão. Se a gente tiver alguma falha, nos perdoe. Nós dependemos da internet aí também. O que eu gostaria é que os irmãos aí, na medida do possível, se tiverem percebendo aí alguma falha, alguma coisa, ouvindo ruim... Pastor, deixa eu te adiantar. Eu estou te vendo e ouvindo muito bem, mas a sua imagem está balançando. Parece que o seu vídeo... É por causa da Ele, luz. aí, ó, olha só, quem sofre de conjuntivite, ou tá meio caô, Agora se deu mal, né? Se deu mal. Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. É a mesa aqui. Eu vou tentar não balançar, porque o suporte está em cima da mesa aqui. Vamos tentar aqui fazer menos... É só menos gingado. É isso aí. Não pula muito não, porque senão... Tá bom. O culto é pentecostal, mas sem manifestação dos dons aqui. Não pode ter que se segurar aqui, senão cai a live. Vamos assim, tá bom. Pastor, obrigado, Deus abençoe. Vamos tentar aí seguir dentro do nosso tempo. A gente começou um pouquinho mais tarde. E Deus abençoe, vai orando aí, intercedendo. E os irmãos também que estão conosco, obrigado por todos que estão conectados. Você que está conectado, compartilhe aí essa transmissão com quem você pode via Facebook, para que todos nós sejamos abençoados pela palavra de Deus. Pastor Cláudio, até já. Vai fazendo suas anotações aí para no final a gente continuar aprendendo e fazendo aquele nosso resumo e fechamento muito importante aí, junto com os demais irmãos. Amém? Amém. Obrigado. Meus queridos irmãos, eu agradeço a todos que estão aqui conosco conectados. Como vocês sabem, a gente vem aí numa sequência de estudos já há não sei quantas quartas-feiras, né? Mas eu acho que isso é bom. Estamos estudando bastante, estamos fazendo aí já aí um ciclo bem extenso, né? Aí desde pelo menos aí 4 meses, eu acredito que nós já estamos nesse estudo e temos aprendido bastante, né? Temos aprendido do Senhor através do Espírito Santo. Para você que está se conectando a primeira vez ou que está ouvindo a primeira vez, o nosso estudo ele tem um nome. Deixa eu só projetar aqui e aí eu já continuo com vocês. Aqui, quando a gente está trabalhando na quarta-feira, a gente tem meio que assoviar e chupar cana, né? Porque a gente acaba fazendo aqui as duas atividades e ainda tem aí a função da live, né? Mas eu acredito que você esteja já vendo aí a projeção, né? Carta aos Efésios, colunas da vida espiritual. Nós já estamos no capítulo 5. Semana passada nós estudamos o capítulo 5, versículo 1 e 2, né? Isso quer dizer que nós estamos caminhando já para o fim. Ainda temos bastante conteúdo, mas já passamos da metade dessa carta, que é uma carta escrita à igreja, à região de Éfeso, aos crentes da cidade de Éfeso e região. Já passamos da metade do estudo, já passamos da metade do texto, né, escrito por Paulo, aos irmãos, à nossa igreja, a igreja de Deus espalhada por toda a terra.
Como eu disse, e quero repetir, para que você grave isso, nós estamos entrando numa fase aqui do estudo, já desde o começo do capítulo 4, de muito prática. Então, você que pode estar pegando o estudo agora, você pode estar pensando, nossa, mas o estudo está falando muito de coisas que eu tenho que fazer. Sim, porque nós já estudamos bastante sobre coisas que nós nos tornamos, que nós somos em Deus, já estudamos a nossa identidade, né? Já estudamos a nossa identidade. Agora, desde a semana passada, nós começamos a estudar sobre a nossa representatividade, sobre a nossa exposição, né? Como crentes, como cristãos, como os filhos de Deus, amados do Pai. Então, eu queria que você abrisse aí, por gentileza, a sua Bíblia no capítulo 5 da carta aos Efésios. Nós vamos estudar hoje os versículos 3, 4 e 5, e o nosso estudo nessa primeira parte irá até o versículo 14, mas hoje nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Para que a gente tenha todo o contexto aqui juntos, vamos ler os versículos 1 e 2. Diz-nos assim no texto: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de amor agradável a Deus. Então, esses dois primeiros versículos, nós estudamos ele na semana passada e estudamos sobre essa representação. Nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós representamos ao Pai fazendo aquilo que o Pai faz, em amor. Falamos muito sobre como somos vistos, como a nossa exposição pode ser positiva ou negativa. Falamos muito sobre como somos percebidos naquilo que fazemos. Falamos sobre luz, né? Não dá para esconder uma cidade iluminada. Você não consegue esconder uma cidade iluminada numa montanha. Palavras de Jesus. Não dá para você acender uma luz numa candeia e deixar embaixo da mesa. Você tem que colocar em lugar alto, né? E nós somos esses seres iluminados, seres de luz, seres de uma nova natureza, transformados por Cristo e chamados a essa representatividade como filhos de Deus, tanto individual como na coletividade, como igreja, né? Então nós representamos ao nosso Pai tanto na nossa intimidade, na nossa vida particular, na nossa vida individual, nas nossas atividades particulares, mas também quando estamos juntos na nossa coletividade. A nossa igreja, a nossa comunhão, a nossa reunião, a nossa comunidade local também tem esta função, obrigação, vocação santa de Deus, como já estudamos aqui no livro de Efésios, de representar a Deus. E representamos a Deus sendo cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Então, os versículos que nós vamos entrar hoje, são os versículos seguintes, 3, 4 e 5, eu quero ler com você, está aí na tela, você já está vendo, eu imagino. Diz-nos assim: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 3, 5. Vamos fazer mais uma oração nesse momento? Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos reunidos aqui, cada um na sua casa, cada um no seu lar, cada um com o seu aparelho de televisão, celular, todas as coisas que o Senhor tem dado aos teus filhos para que eles possam aproveitar a oportunidade que tem de aprender a tua palavra. Eu te peço, Senhor, nessa noite que o teu Espírito Santo ilumine a cada mente, que a presença do teu Espírito Santo seja real agora em cada lar. Que a presença do teu Espírito Santo seja real agora, Senhor, na cabeça, na mente, no coração de cada um dos teus filhos, nos ouvidos. Que todo impedimento, que tudo que quer nos atrapalhar, nos impedir de absorvermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que caia por terra nesta hora, porque o Senhor já providenciou este momento, separou este horário, nos deu esse dia para este momento. Não deixe que nós venhamos a nos desaperceber daquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós lemos esse texto aqui, desses 3 versículos, aqui começa a dizer de coisas que nós
não devemos fazer e de coisas que nós devemos fazer. E consequência das coisas que fazemos, um reino que nós podemos herdar e não herdar. Continuamos no estudo falando sobre, então, essa representatividade que o Filho de Deus tem. Hoje, especificamente, eu queria trabalhar com você um pouco, com vocês, com os irmãos que estão conectados, um pouco esse tema de uma vida cristã integral, que vai perfazer os versículos 3 até o 14. Na verdade, desde o primeiro versículo, do capítulo 5 até o 14, vai falar muito sobre algumas questões ligadas a essa vida cristã integral que eu estou nomeando aqui nessa noite como uma parte do nosso estudo. Então, uma vida cristã integral, uma vida cristã completa, uma vida cristã plena, ela é composta, ela é feita, ela é estruturada por três, ela é composta por três fundamentos importantes, por três entendimentos importantes. Então, o primeiro é ser, o segundo é crer e o segundo é fazer. O que isso significa? Ser cristão significa a sua experiência individual, aquele momento que você foi chamado ao reino, foi chamado à casa do Pai, foi chamado à conversão, aquele processo inicial da metanoia, da transformação de mente. É o momento que você herda uma nova natureza, você tem a sua experiência pessoal. Eu não sou crente porque meu pai é crente, eu sou crente porque eu tenho uma experiência pessoal com Deus, eu tenho uma experiência pessoal com o Espírito Santo, eu tenho uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Não no sentido de tornar isto místico, mas de tornar isso realmente um relacionamento. Então, você precisa, como ser, como indivíduo criado, existente, ter o seu processo individual, espiritual de relacionamento na sua vida cristã integral. O segundo ponto é crer. Qual que é a razão da nossa fé? O que cremos? Por que cremos? Porque onde estão os pilares dessa nossa teologia? O que nos compõe? Qual que é a razão da nossa fé? Estamos prontos a responder a razão da nossa fé? Então, essa prontidão passa principalmente pelos fundamentos, pelos princípios daquilo que nós cremos. É a razão da nossa fé. E fazer é o nosso comportamento. É a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa prática de vida, a nossa ética, a moralidade, né? O padrão de comportamento, que foi algo que nós falamos muito no último culto, inclusive, no último estudo, falamos muito sobre este padrão da ética, da moralidade, dos fundamentos, o que compõe, né, esse ser. Então, eu poderia dizer, junto com você, que a vida cristã individual, eu construí aqui uma frase para a gente tentar colocar esses três fundamentos, né, ser, crer e fazer. Eu sou convertido. Então, sou aí, né? Tá a primeira parte, o sou, né? O verbo ser. Sou convertido a Deus através de Cristo. Acredito na obra regeneradora de Cristo na cruz. Na operação, crer. Acredito na obra regeneradora de Cristo na cruz, na operação do Espírito Santo em todos que receberam esta obra de Cristo. Então, primeiro, eu sou convertido a Deus através de Cristo. Eu acredito na obra regeneradora. Eu creio nessa obra que Cristo fez. Eu acredito que o Espírito Santo opera em mim. E faço dessa única verdade que eu creio, então começo então a ter atividade, começo então a produzir, começo então a viver sobre isso. Faço então dessa única verdade a minha prática de vida. E honro o nome de Deus em todas as manifestações e existências do meu ser, pensamentos, palavras e atos. Então, veja bem, primeiro eu sou levado à conversão, Deus me encontra, Deus faz esse processo de conversão na minha vida. Eu entendo que esse processo, como nós já aprendemos aqui nos primeiros capítulos, é feito através de Cristo. Nós cremos, então, nessa obra que somente Cristo pode fazer.
E ele faz essa obra de regeneração, já foi estabelecida, já foi feita uma única e suficiente vez, mas ela é produzida diariamente em nós através do Espírito Santo. E esta, então, habitação que somos nós do Espírito Santo passa a produzir, então, em nós atos, atividades, ações que vão manifestar a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aonde vai se manifestar? Nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nos meus atos. Então, uma vida cristã integral, ela passa por quem eu sou, por aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. E quando nós chegamos nesse capítulo 5, aqui, nós vamos começar a observar, então, que a representatividade do Filho de Deus, desse cidadão do céu, se dá em todas essas condições, ser, crer e fazer. Mas quando você chegar no capítulo 5, você vai começar a perceber que essa vida integral pública começa a ficar mais clara e perceptível para as pessoas que estão ao nosso redor, para o mundo que está ao nosso redor. De que forma? Através do comportamento e daquilo que nós ouvimos tantas vezes na igreja, chamada de testemunho. O testemunho, a publicidade daquilo que eu creio, a forma de viver que vai expressar aquilo que eu creio. Então, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso, a nossa igreja local e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, que existe um padrão de conduta. Existe uma forma de viver. Existem princípios de uma vida cristã. E esses princípios bem esclarecidos vão ser refletidos no que nós fazemos, ok? Isso não quer dizer que nós somos convertidos por aquilo que fazemos, né? Então nós vivemos de um jeito para mostrar que somos crentes. Não. Nós somos desse jeito, nós fazemos desse jeito porque já no nosso ser, na nossa interioridade já somos convertidos. Então o reflexo é numa vida e num padrão de conduta elevado, que é o que nós estamos exatamente aqui entrando nessa noite. Bom, então eu queria, junto com você, pensar um pouco em 5 maneiras, e é óbvio que a gente não vai conseguir nessa noite tratar todas elas, mas 5 maneiras de viver uma vida cristã integral. 5 maneiras de viver uma vida cristã integral. A primeira dela, então, dessas 5 é santidade. No final do estudo eu falo para você, agora no final dessa noite eu falo para você quais são as outras 4 que nós vamos falar, mas a primeira, grave aí. 5 maneiras de viver uma vida cristã integral. A primeira, e aqui não é uma receita de bolo, viu, irmãos? Deixa eu anotar essa receita de bolo aqui, porque agora, então, se eu fazer isso, eu vou ter uma vida cristã integral. Não, o que eu quero dizer é que nós estamos tentando aqui pegar 5 pontos importantes e fundamentais e juntos, pela iluminação do Espírito Santo, refletirmos o que está nesta passagem desses 14 versículos e não tornar isso aqui uma fonte esgotável. Estudamos aqui, acabou, essas 5 formas eu vou levar para o túmulo até o dia que o Senhor me buscar ou até no dia que eu for ressuscitado. Não é disso que eu estou falando, não seja tão literal no que está sendo escrito aqui. Isto é para nos levar à reflexão. E se nós conseguirmos praticar estas 5, é muito provável que as outras estejam interligadas. Por que eu falo muito provável? Porque a gente hoje aprende alguma porção da Bíblia e você enxerga uma coisa. O Espírito Santo permite que você enxergue uma coisa. Passa 2 anos, você vai ler aquele mesmo texto e fala, mas isso estava aqui o tempo inteiro e eu não entendi. É porque nós somos transformados ao longo dessa nossa jornada espiritual, né? dessa nossa vida cristã. E por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ir aqui e falar assim, olha, pastor, mas sabe que eu fiquei sabendo que não é só 5? Tem 6 maneiras de viver uma vida cristã integral? Tem 7 maneiras de viver? Tem 1000 maneiras de viver uma vida integral? Né? Não invente uma, encontre ela na Bíblia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, complete essa lista. Complete essa lista, fundamentando ela na palavra de Deus. Então, a primeira que está neste versículo, que está nesses versículos, é uma vida em santidade, né? E se nós olharmos aqui o versículo que nós lemos, né? Focarmos aqui, Paulo está dizendo à igreja, não haja entre vocês moralidade sexual, impureza, ganância, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo.
Histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo, de Deus. Eu grifei aqui dois pontos importantes. Na Nova Versão Internacional, só para a gente usar os recursos das outras traduções, quando o apóstolo fala assim, ó, no primeiro ponto, que não haja entre vocês. Na Nova Versão Internacional, está escrito assim, não deve haver nem sequer menção. Não é só existir imoralidade sexual, mas nem que ela seja falada, que ela não seja comentada, que ela não seja fomentada, que ela não seja motivada. Que se houver isso, trate, não fique, isso não tem que ser, essas coisas não tem que ser conteúdos de conversas de vocês. Aqui no versículo 4 diz assim, ó, em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Na NVI está escrito, ao invés disso, ações de graça, ou seja, ao invés disso, não, aqui sejam agradecidos a Deus no sentido de fala, de oração, de cânticos, mas na NVI também está dizendo, tenham atitudes, tenham ações, tenham práticas de gratidão, de ação de graça a Deus. E aqui também no versículo 5 está escrito assim, ó, podem estar certos, né? Deixa eu ver se eu pego um ponteirinho aqui para facilitar onde eu estou dizendo. Então, acho que aqui você deve estar vendo um ponteirinho meu aparecendo aí. Vamos ver se pega outra cor aqui. Podem estar certos. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, que não haja entre vocês. Né? Aqui, ó, que não haja entre vocês. A NVI está dizendo que nem mencione. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. A NVI está dizendo, tenham ações de graça, prática de vida, atitudes. Podem estar certos. A tradução NVI vai dizer, fiquem sabendo disto. Por que eu estou trazendo esse reforço aqui? Porque isso são fundamentos muito fortes desse texto. Tem coisa que não é nem para a gente falar, tem coisa que é para a gente fazer, e tem coisas, e aqui eu estou dizendo coisas só para facilitar o entendimento, mas eu estou dizendo de princípios espirituais que nós precisamos ter totalmente certos no nosso entendimento sobre a verdade bíblica. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, podem estar certos, né? Ele está dizendo, fiquem sabendo disso, isso é um fato, nada muda isso, isso é uma verdade. Ele está colocando esses termos para nos chamar a atenção. E olha que ele está aqui trazendo, então, comportamentos negativos que afetam uma vida em santidade. Ele está dizendo, vocês não devem fazer isso. E eu quero destrinchar um pouco com vocês isso nessa noite, ok? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não devemos falar coisas impuras, proferir palavras torpes, propagar imoralidades, discutir obscenidades. Nós não devemos ter conversas que o conteúdo delas sejam conversas de baixo nível. Conteúdo imoral. Não deve estar na nossa rotina informações e conteúdos que eles não possam ser publicados na luz do dia. Não é para nós ficarmos dizendo ou falando ou conversando coisas ou tendo práticas imorais que elas só podem existir se serem ocultas. Se existe alguma coisa na sua fala, se existe alguma coisa no conteúdo da sua mente, se existe alguma coisa na sua rotina diária com outras pessoas, que elas não podem ser públicas porque elas são imorais, só o fato dela não poder ser publicada, ela não poder ter representatividade ligada a você, já quer dizer que isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Paulo está dizendo, vocês eram assim. Lembra que vocês estavam mortos lá nos seus delitos? Vocês eram cadáveres. Vocês só tinham coisas impuras. Vocês só mexiam com coisas podres. Agora vocês estão vivos. Pois bem, a palavra usada por ele nesse texto, que é a palavra porneia no grego, esse termo que ele está usando é para significar que estas coisas impuras,
essas imoralidades estão totalmente ligados a desejos sexuais pervertidos, estão ligados a desejos impuros, estão ligados a desejos sujos, né? Então, não é somente falar, mas tem a ver com sentir, tem a ver com emoções, tem a ver com sensações, tem a ver com querer. E aqui ele está colocando que este desejo, ou seja, a imoralidade sexual, a perversão sexual, desejos impuros, desejos sujos, isto é totalmente contrário à vida daquele que é chamado filho de Deus. Porque essa é a pior, ele está colocando aqui impureza, porque isso é destruir a finalidade da imagem de Deus. Então, é muito importante que nós olhemos para isso, porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, do contrário a isso, eu chamo vocês a uma prática de santidade. Praticar uma santidade, viver em santidade. Viver de um modo santo, procurar o modelo santo de vida, né? Então, ele tá chamando para a gente ser limpo, para a gente ser liberto, para a gente ter a mente limpa, né? E por que eu coloquei a mente limpa? Porque a gente tem uma expressão hoje no nosso dia a dia, uma expressão secular que diz, poxa, esse cara aí tem a mente suja. E quando a gente fala que alguém tem a mente suja, pronto, já definiu tudo, né? A forma dele pensar, o que ele distorce, mente suja. Pronto. Já está claro. E o que o Paulo está dizendo é, vocês precisam ter uma mente limpa. Agora, o que leva, hoje no nosso dia a dia, pensamentos sujos, pensamentos porneia, sentimentos, desejos impuros, né? O que nós precisamos perguntar para nós, cada um individualmente, é o que alimenta a sua mente? O que está alimentando a sua mente? Do que você alimenta a sua mente? O que você anda tendo fome? Qual que é a tua fome? Qual que é a tua sede? O que você está procurando aí no self-service da vida para comer? Onde é que você tem colocado aí a sua expectativa de saciedade? O vazio que possa estar havendo em alguma área da sua vida, está preenchendo isso com o quê? Por que isso é importante? Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó, que não haja entre vocês, você está dizendo entre vocês, é entre eu e você. É entre a igreja de Deus. Que não haja entre vocês pensamentos impuros. Que não haja entre vocês perversão. Que não haja entre vocês desejos pecaminosos. Então ele está dizendo, olha, ele não está escrevendo lá para aqueles que não são convertidos. Ele está escrevendo para o convertido. E este processo de não haver, ele precisa ser estabelecido por aquilo que a gente está comendo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, falando de comida, vamos pensar de comida, né? Claro que eu não estou falando de comida aqui parmegiana, não estou falando aqui de pizza, não estou falando aqui de arroz, feijão e ovo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de o que você consome. O que você está consumindo? O que está construindo o seu modelo mental? O que está construindo a sua mente? O que está poluindo a sua mente? Ou está preenchendo a sua mente? Então vamos pensar um pouco sobre a internet. Vamos pegar aqui a internet como exemplo. A internet não é ruim. Não, a internet não é ruim. Ela pode ser boa, pode ser ruim. Vamos pensar aqui na nossa ferramenta diária de consumo chamada WhatsApp. Quem aqui não tem o WhatsApp, atira a primeira pedra. Então vamos pensar no WhatsApp, que a maioria tem. Quem não tem, vai ter, né? E quem não quiser ter, em alguma outra ferramenta da internet está se comunicando. Então, WhatsApp. Quais são os grupos que você está do WhatsApp hoje? É grupo bacana. Se você tem coragem de soltar lá o seu celular e falar, vê aí os grupos que eu participo e as conversas que eu troco. Você se sente livre para fazer isso? Os conteúdos que tem lá, você está
você tá, isso aqui não serve para mim, deixa eu deletar e tá bom, chegou, mas não é para mim. Tá sentindo, você é senhor disso? Então, primeiro os grupos, depois os conteúdos. Os grupos não estão lá, nasceram lá. Não. Atrás daqueles grupos tem pessoas. Atrás daqueles grupos tem relacionamentos. Atrás daqueles contatos tem nomes. Atrás daquelas conversas tem conteúdos. E esses conteúdos, e isso vai dizer um pouco do que você é. Paulo está dizendo que nós somos filhos chamados, somos filhos de Deus chamados pelo Pai, e nós temos que imitar a Deus. Então, por exemplo, quando você interage num grupo desse, como um cristão, você é luz ou você é um farol baixo? Quase não te percebem lá. O conteúdo que está trafegando hoje aí no seu smartphone é um conteúdo de verdade, você trata com verdade, ou você é um cara da fake news? Você tem o teu conteúdo é verdade plena, que revela o Pai, que revela sobre você, que revela sobre a sua moralidade ou sobre a sua ética, ou muito do que passa, o que você transmite é fake news? A sua exposição nesses mecanismos de WhatsApp, da sua figura, você tem sido um ser humano legal, um filho de Deus, ou você tem sido, para essa ferramenta, um manequim do Satanás? O que você tem sido? Você é representação da luz ou você é um manequim do Satanás? Nesses grupos. O que você está entendendo? Essa reflexão precisa acontecer, porque assim, nós precisamos trazer essa realidade do que Paulo está dizendo aqui, do que acontece entre vocês. Porque o entre vocês hoje acontece de forma presencial e de forma digital. Quer ver? Ou você não está aqui comigo, ou essa reunião não é real, ou eu sou um holograma aqui, ou eu sou um robô que está falando com você. Não, essa reunião é real. Essa reunião, ela não é presencial, né? Ela é digital, ela é virtual, mas ela é real. É assim as suas interações na internet. São assim as minhas interações na internet. E sabe o que acontece? Isso vai nos influenciar. Ah, pastor, mas isso aí não serve para mim, sabe por quê? Eu nem uso o WhatsApp. Eu não uso o Zap. Não, você deve usar o Instagram, você deve usar o Facebook, você deve usar o Twitter. Se você analisar hoje quem você segue nessas ferramentas, você está mais... se você analisar quem você segue, os seus seguidores, você está mais influenciando para uma vida plena, ou você está mais sendo influenciado e repetindo um estilo de vida que está sendo dado a você, ditado pela forma da sociedade, do sistema, da moda, do que se fala, enfim. Ah, pastor, mas olha, você quer saber? Eu estou livre de tudo isso, porque eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada. Eu não tenho... Olha, estou livre, viu, pastor? Eu sou um ser blindado de todas essas coisas que podem vir pela internet. É mesmo? Então deixa eu tentar pegar você aqui do outro lado. Você assiste televisão? Ainda tem televisão na sua casa. Você ainda tem séries na sua casa. Você ainda tem novelas na sua casa. Não tem nada de errado. Tá tudo certo. Sociedade normal, século XXI, seres humanos que interagem com todas as ferramentas de comunicação que podem. Beleza, agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual tem sido o padrão moral que você tem usado para assistir o conteúdo dos canais que você assiste? O que faz você ligar e desligar um canal? Para você, e quais critérios que você usa quando você começa a assistir uma série e começa a ver que essa série está totalmente desvirtuada, indo para um caminho que está te trazendo só informação negativa, só imagem ruim? O que você faz? Você vai até o fim da 70ª capítulo, ou você já fala, cara, isso aqui não serve para mim. Terceiro capítulo, já vi que isso aqui não vai me agregar nada. Você para ali, na sua série. E na novela? Você já percebeu coisas no primeiro capítulo que não é legal, não está te produzindo nada. Você para ali. Então, o quanto você tem consumido coisas, quer seja em qualquer meio de comunicação, que você tem se alimentado, e isso está começando a ditar o seu modo de pensar, o seu modo de falar e o seu modo de agir. Porque nós estamos expostos a tudo isso, irmãos. Nós estamos expostos.
E nós gastamos mais tempo com isso hoje do que com a leitura da palavra. Nós temos séries evangélicas e nós temos séries não evangélicas. Nós temos textos bíblicos e textos não bíblicos. E nós gastamos um tempo enorme com coisas que não tem nada a ver com o conteúdo bíblico, com a vontade de Deus, com uma mensagem de edificação. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser alienados, tá? Eu estou dizendo aqui sobre fundamentos. Então nós precisamos buscar o equilíbrio e saber filtrar aquilo que serve para nós e o que não serve. Por quê? Porque isso é mensagem subliminar na sua cabeça. Porque isso é conteúdo que você vai se acostumando. Você vai se acostumando com o que você vê no seu WhatsApp, do que você vê na sua televisão, do que você vê no Facebook, do que você vê na rodinha que você conversa, do que você recebe no grupo. Daqui a pouco você se acostuma dentro da sua casa. Porque você está se acostumando na sua vida. E o Paulo está dizendo que não haja entre vocês essas coisas. E o Paulo está dizendo que não façam nem menções entre vocês essas coisas. Que vocês não pratiquem essas coisas. Que vocês não participem dessas coisas. Que vocês não estejam conectados a essas coisas. Ele vai dizer também sobre histórias. Né? Ele fala no versículo 4. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Nós estamos vivendo a era do stand-up, a era do comediante, a era da comédia. Né? Nós estamos vivendo a era de que tudo é engraçado, tudo vale por ser humor. Né? E vale exatamente por ser humor. Esse é o discurso estabelecido. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que está errado. Eu estou aqui para fazer você refletir sobre o conteúdo do humor que você está consumindo. E quem vai fazer essa reflexão é você, à luz da Bíblia, não sou eu. Não estou aqui para fazer uma lista do que é certo e do que é errado. Eu gosto muito de ver alguns humoristas e tudo mais, mas tem alguns que eu já não consigo mais ver. Porque são 5 palavras e 7 palavrões dentro das 5 palavras. Então, assim, quase não dá. E por que não dá? Né? Porque aquilo não está me edificando. Deixou de ser engraçado para ser ofensivo. Deixou de ser leve para se tornar ofensivo. E você sabe que eu e muitos daqui viveram numa época que o que nós ouvíamos é: crente não fala piada. Crente não ouve piada. Crente não... E nós saímos de uma era de que não fazíamos nada disso, e agora fazemos, contamos e replicamos. E veja, o ponto aqui não é ser mal-humorado, não ter bom humor, né? Eu às vezes peco por fazer a piada na hora que não é para fazer, né? Muitas vezes. Mas eu tô tentando primar por bom humor, né? Agora, o humor tem um conteúdo. Aqui a NVT está trazendo piadas vulgares. A Almeida corrigida, a Almeida corrigida, acredito que seja essa. A Almeida corrigida traz chocarrices, palavra que a gente não escuta mais no nosso dia a dia. Mas é muita chocarrice. É piada inapropriada, termos vulgares, né? Tem uma outra tradução que vai trazer coisas indecentes. Está tudo dentro desse pacote aí das histórias indecentes, das piadas vulgares e tudo mais, né? A palavra usada por Paulo no grego, ela quer dizer essas conversas de conteúdo obsceno, de conteúdo, coisas engraçadas com conteúdo sexual. Um pouco do que a gente percebe hoje das piadas e também do humor negro, né? Então, nós temos hoje um conteúdo circulando ao nosso redor, né? Tanto de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, televisão, séries, novelas, stand-up, tudo isso circulando ao nosso redor, a ponto de termos extremos, né? Por exemplo, nesse ponto do humor. Nós temos desde comediante gospel, numa ponta, até comediante especialista em temas sexuais. E o que isso tem a ver com uma vida de santidade? Tudo a ver. Porque o pudor, que é uma palavra
que também pouca mais ouvida, ou algo pouco sentido muitas vezes, continua sendo um sentimento verdadeiro na vida daquele que quer buscar a santidade. E o que é o pudor? O pudor é o sentimento de vergonha. O pudor é a sensação de mal-estar. O pudor é quando existe uma frustração, é quando os bons costumes, quando aquilo que é bom, quando aquilo que está estabelecido como princípio, começa a ser ofendido. O pudor é quando algo que está ao seu redor está tirando constrangimento, porque está mostrando a decadência. Então, esses dias eu vi, por exemplo, uma criança de 10 anos em cima de um carro. Criança de 10 anos, dançando funk. E ao redor, milhares de adultos, e ela fazendo danças e movimentos sexuais. Uma criança de 10 anos. E estava passando na televisão. E quantas famílias sentadas nas suas salas, no seu sofá, vendo isso? E não pode ser normal esse negócio. E veja, nós não estamos aqui nessa noite, nossa, é muito conservadorismo, voltamos à era dos puritanos. Não é disso, não é esse tipo de bandeira que Paulo está falando aqui para nós. Paulo está falando de que este comportamento demonstra do que é feito o ser humano, que se comporta dessa forma. E quando é feito é o ser, com a sua identidade. Ele está dizendo, vocês não têm esta identidade. Vocês não foram chamados para ser assim. Vocês não foram chamados para viver esse tipo de vida. Então, o constrangimento, essa expressão de pudor, né, ter claramente na sua constituição espiritual que a sua moralidade ela não segue os padrões de um mundo e de um sistema comum, mas ela é muito mais elevada, e que quando você se ofende, você não é somente você que está se ofendendo, quem está se ofendendo é o seu pai, porque você está imitando o seu pai celestial. O seu pai também fica triste com essa decadência da imagem e semelhança dele. Nós não fomos chamados para rir de tudo. Nós fomos chamados para ser hiena. Nós somos ovelhas. Nós temos discernimento. Nem tudo é engraçado porque está todo mundo rindo. E rir de tudo às vezes é desespero também. Então, mas a nossa alegria não é aquela alegria que vai folgar com as situações injustas, que não vai se posicionar. A nossa alegria é uma alegria que vem do alto. Nós fomos chamados para exercitar através da nossa boca as palavras de edificação, palavras de vida, palavras que geram transformação. O alerta que nós temos sobre isso nessa noite, sobre o conteúdo que consumimos e quanto isso está afetando a nossa moralidade, a nossa pureza, a nossa prática de vida, também está para o nosso ouvido. Ouvido e boca, ouvido e boca. E Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 12, nos traz um texto muito claro sobre isso. Diz-nos assim o texto, deixa eu tirar aqui a minha imagem para que você possa ver. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai. Às vezes louva aqui, esse louva é a língua. Tá? Às vezes a língua, o contexto aqui é da língua. Às vezes a língua louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso, de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos?
Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. É interessante porque a água sai de uma fonte, a água está saindo do interior, né? Rios de água viva fluirão do seu ventre. O que nós damos ao outro a beber, o que nós estamos falando de bênção e maldição, no fundo está saindo do nosso interior. Então a questão não é a água, a questão é a fonte. Então, se a pessoa está, se a vida dela é uma vida, né, 6 por 1. O que é 6 por 1? 6 dias. É uma boca que, meu Deus. E aí no domingo vamos adorar a Deus. Não tem, a fonte não é a fonte. A fonte que está ali dentro não é a fonte do domingo. A fonte é a fonte dos 6 dias. Aquilo ali só é um teatro. E se tem lugar bom para teatro, é igreja, irmão. Igreja é um lugar bom para teatro. Porque tem palco, tem plateia, tem luz, tem tudo. Entendeu? Mas Deus não nos chama para o teatro. Deus nos chama para o quarto, para a intimidade. E isso que nós estamos falando aqui, sobre a fonte, e sobre ter uma fonte pura ou impura, né, a representatividade do Filho de Deus, ela acontece através dessa transformação do Espírito na intimidade de cada um. O apóstolo Paulo também vai nos dizer, e aqui eu já estou caminhando para o fim, porque a nossa hora já está quase já chegando ao fim, né? O apóstolo Paulo vai nos dizer, no versículo 5, a seguinte informação. Vamos voltar aqui lá no versículo 5, só para a gente poder pegar aqui. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo. Imoral, impuro ou ganancioso. Então ele vai dar aqui 3 estados de ser que é contrário a uma vida de santidade, que é oposto à vida de santidade. Quais são esses 3? Primeiro, o imoral. E aqui a palavra imoral é do pornos. É exatamente o fornicador. É a banalização sexual. É tudo que a gente está vendo hoje em vários pacotes para nós. É uma prática sexual fora do padrão de Deus para o homem. Então, é o sexo fora do matrimônio. É qualquer prática sexual aqui, nessa palavra pornos, que está fora do padrão de Deus para o homem. Então ele está dizendo, saiba disso, podem estar certo, esse cara não é do reino de Deus. Segundo, a pessoa impura. E o que é essa pessoa impura aqui? Qual a diferença do porno e do impuro? O impuro é o que não foi lavado. O impuro é o que está sujo com práticas pecaminosas. O impuro é que não foi lavado pelo sangue de Cristo, é aquele que não foi purificado, aquele que não foi regenerado, é aquele que o sangue de Cristo para ele não tem valor. Então ele permanece imundo, ok? O filho, quando volta para o pai, no caminho na palavra de Jesus, a primeira coisa que o pai vai fazer depois de beijar e abraçar, lava ele, troca a roupa dele, coloca o anel, coloca a sandália, põe uma roupa nova, põe uma roupa limpa, dá a autoridade, mas limpa ele. Por quê? Porque você não pode estar na condição de filho dessa forma que você está. Então, o que significa ali a impureza daquele retorno? Todos os pecados que ele está trazendo da vida pródiga que ele teve, né? Então, aqui o impuro pode estar certo. O impuro também não herda, não tem identidade, não tem filiação com o pai. E o ganancioso. Quem é o ganancioso aqui? O avarento, o materialista, o acumulador, o sanguessuga, aquela pessoa que é insaciável, que não quer somente o que é dele, mas deseja o que é do outro. Ele quer o dele, quer o do outro. Por quê? Porque ele é insaciável. O me dá, né? É um misto de ganância e inveja. É o avarento, né? Esse perfil, ele se torna um idólatra. Por isso que pode dizer, o ganancioso, ele é idólatra. Por que ele é idólatra? Porque os bens, a matéria, o dinheiro, se torna o seu Deus. E se tornando o seu Deus, ele não tem outro Deus. Ele tem um falso Deus. Então como é que ele vai chegar a Deus se ele está transformando a sua própria ganância, os seus próprios bens, no seu Deus? Palavra de Jesus. É impossível.
adorador senhores. Adorarás a Deus ou adorarás as riquezas? E a fonte de energia, de vida, de um ganancioso, de um avarento, são as riquezas, né? E às vezes pode até ser avarento sem ter riqueza, o que para mim é o cúmulo do avarento. Aquele cara que não tem nada, não tem onde cair morto, mas mesmo assim ele é avarento. Ele é avarento com o mínimo que ele tem, ele consegue ser ganancioso de espírito, avarento de espírito, mesmo tendo tão pouco, né? E se prende a tão poucas coisas. Eu imagino que você já deve ter conhecido pessoas assim nesses dois extremos, e eu espero que nenhum de nós sejamos pessoas assim, imorais, impuras, avarentos. Mas Paulo está dizendo que não haja entre vocês, que não faça menção entre vocês. É entre nós. O risco está entre nós. Então nós precisamos ter esse estado aqui anti-santidade muito claro. Impureza, imoralidade e ganância. Indo para a conclusão dessa noite, que já estamos aí nos minutos finais. Existe um padrão comportamental, na conclusão aqui dessa noite, existe um padrão comportamental para aqueles que são chamados para representar o nosso Pai Celestial. E o padrão começa por viver uma vida em santidade, no modo santidade. Não tem modo avião, porque tem o modo santidade. Entendeu? Quando o seu celular está lá, modo avião, não recebe mensagem que te atrapalha. Porque tem o modo santidade. O modo santidade passa por isso que eu falei essa noite. Tem coisa que você não fala, tem coisa que você não acessa, tem coisa que você não concorda, tem coisa que você não toca, tem coisa que você não quer, tem coisa que não serve para você, tem ambientes que não são teus, tem grupos que você não pode participar. E por que isso? Por causa de quem você é. Então, o que você é vai determinar o que você faz. Então, existe um padrão dessa representatividade do Pai Celestial. O padrão de conduta, né, de comportamento do céu é elevado. É elevado. A gente não gosta de muita coisa que a gente ouviu aqui essa noite. E parece invasivo. Por quê? Porque a gente quer o conforto. A gente quer, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quanto maior a barriga, mais fácil de empurrar a vida. Mas o padrão de conduta do céu é elevado. Agora, não é impossível. Algo ser acima da linha da mediocridade não quer dizer que não está para nós. Pelo contrário, é isso que está para nós. É o padrão elevado. Porque se você é um filho santo chamado, o que tem para você é um padrão elevado de vida. Não a mediocridade. Não o que todo mundo faz. Não andar por todo mundo anda. Não falar o que todo mundo fala. Você quer ser comum? Então você não pode ser filho de Deus. Você não pode ser representação de luz. Você não pode ser sal. Porque isso aqui você faz. O padrão é outro. O padrão é elevado, né? Porém, é possível praticar esse padrão não porque está sendo ditado por uma lista, como eu estou dizendo aqui, de afazeres, do que pode e o que não pode fazer. Pelo contrário, mas pelo fato que... Qual é o fato que esse padrão é alcançável? Que moralidade sexual, pureza, altruísmo, né? Quando você serve ao outro, quando você se dedica ao outro, quando você se coloca no lugar do outro. Conversas edificantes, grupos edificantes, pessoas edificantes, uma vida plena. Foi o próprio Deus que preparou todas essas obras para nós. Foi o próprio Deus que quer produzir isso em nós e através de nós pelo Espírito Santo. Tanto nas nossas mentes, quanto no nosso coração, quanto na nossa forma de pensar, quanto nos nossos sentimentos. Gálatas 5:16 vai dizer o seguinte: por isso, vivam no Espírito, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. Se vivermos pelo Espírito, através do Espírito, condicionados ao Espírito, esses comportamentos anti-santidade, que Paulo está dizendo aqui nos versículos 3, 4 e 5, não farão parte da nossa vida. Quais são os outros itens que nós iremos conversar nas próximas quartas-feiras, né? As 5 maneiras de viver uma vida cristã integral. Primeiro, que nós já passamos um pouco por ele nessa noite, ou pelo menos aqui por completo. Vida em santidade. Segundo, não se deixe enganar. Terceiro, ande como um filho da luz. Quarto, aprove o certo. Quinto, em alerta e iluminado. As 5 maneiras de viver uma vida cristã integral.
Então, graças a Deus, conseguimos terminar aqui dentro do horário, mesmo começando um pouco mais tarde. Eu agradeço aos irmãos, aqueles que estiveram conectados todo esse tempo. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe aos irmãos que estão orando por esse trabalho. Deus abençoe o pastor Cláudio, que conseguiu aí ir nos ajudando no momento que não conseguimos se conectar. E eu peço aos irmãos, de uma maneira muito clara e sóbria, orem por nós, orem por mim, orem por esse estudo. Esta é uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Existem coisas que nós falamos, às vezes, na nossa vida, na nossa rotina cristã espiritual, e que nem sabemos que está escrito nesse livro. Daqui a pouco nós vamos entrar em temas sobre o casamento, sobre o filho, sobre o trato dos negócios. Vamos entrar falando sobre a guerra espiritual. Então, por mais que nós já estamos aí no capítulo 5, tem muito conteúdo importante que desde sempre fez parte da nossa rotina, da nossa pregação, do nosso conteúdo teológico. Eu acredito que a maioria aqui, desde quando se conhece, por ainda não é cristão e está começando neste momento, né? Também a acompanhar essas mensagens e participar conosco, saiba que esta é uma carta muito importante. Pastor Cláudio, obrigado, Deus abençoe. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá bom, ótimo, obrigado. Por hoje até aqui. Não sei se o senhor conseguiu acompanhar, foi tudo bem, mas por hoje até aqui. Então, eu acompanhei muito bem e entendo que a exposição do tema foi muito esclarecedor, né? Tão esclarecedor que não deixa dúvida. É interessante a gente pensar, pastor, que essas práticas, sim, práticas imorais, impureza sexual e a ganância, são práticas insaciáveis. Boa. Isso é insaciável. Quanto mais a pessoa se dedica a elas, ele vai entrando em outros abismos e vai ficando escravo disso, né? Vai ficando escravo. Pastor, vai ficando escravo. O que significa a palavra incontinente? Incontinente é a pessoa que não consegue se conter. Pois bem, nesse texto que o apóstolo Paulo trata aqui, os impuros, a expressão que existe lá na tradução original é incontinente. Isso, na tradução, na Almeida corrigida, né? Incontinente. Incontinente. Exato. É interessante que essas práticas, no fundo, elas negam a existência de Deus. Elas trabalham para negar que Deus existe. E as pessoas escravas dessas práticas, elas acabam entrando num viés Sim. de negação de qualquer lei. Tanto os princípios éticos, os princípios religiosos e os princípios morais. Ele vai queimando a etapa dos princípios, e aí ele vai vivendo do jeito que quer. E é aquilo que o pastor falou, na questão da porneia. Hoje em dia, não se respeita mais os princípios para se casar. Então, o camarada, ele acha que ele tem que experimentar de tudo para depois experimentar o casamento. Sim. E aí, meu querido... Talvez por isso que nós tenhamos também não só o resultado de um casamento assim, mas o próprio divórcio, né? Exatamente. Não se saber o valor isso mesmo. do casamento, por consequência, o divórcio fica fácil. O divórcio. Aí casa aqui, divorcia ali, divorcia depois, se ajunta, se larga. Os jovens... eu estava passando num grupo de adolescentes e uma garota... Aquela garota não tinha 13 anos de idade, ela dizendo para outra, agora eu estou solteira. Olha só. Agora eu estou solteira. Agora estou na pista. Eu olhei assim e falei assim, oh, meu Deus, tá solteira, tadinha dela.
Como que será um casamento? Então, o que acontece? A Não, negação de pior Deus. fosse se ela. Pior fosse se ela. Desculpa aqui, eu vou usar pior se fosse ela dissesse que estava viúva, né? Aí ia ser o fim, né? Aí ia ser o fim, né? É complicado quando nós começamos a bulir em determinadas situações éticas sociais que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ter que voltar lá na França de do século XVI, do século XVII, onde um cara chamado Marquês de Sade reunia os príncipes da corte para tratar de conversas, dessas conversas que nós acabamos de ver aqui, escrever poemas, né, sobre essas coisas, e aí você vê, esse Marquês de Sade, ele viveu mais preso do que, sempre, ele era preso constantemente, ele viveu mais preso do que livre. E esse cara, quem tiver, que quiser ler a vida, a história da vida dele, vai entender. Tanto é que nas questões aí ligadas à porneia, como o pastor acabou de falar, existe uma palavra chamada sadismo, né? Sim, sim. O sadismo. Então, se você quiser saber o que é o sadismo e por que existe essa palavra, leia sobre Marquês de Sade e você vai ver. Esse cara aí, ele viveu negando Deus, negando a palavra, negando o Espírito Santo, negando uma vida de santidade, e para ele nada era pecado. E quando a gente pensa assim... E nada também era suficiente, né, ao mesmo tempo. Então, exatamente. E por que ele tem que pensar assim? Porque aonde não há Deus, o corpo do homem só serve para desonra. O senhor sabe que eu queria aproveitar esse ponto que o senhor disse para dizer o seguinte: primeira coisa, né? O sexo não é algo ruim e não é algo pecaminoso. Não, de forma nenhuma. O próprio Deus criou isso para o prazer, para a alegria, né, do homem, para a multiplicação da espécie, né? A sensualidade também bem endereçada ou corretamente endereçada também não é pecado, porque se nós analisarmos, só nós lermos o livro de Cantares de Salomão, perfeito, que é um livro de um romantismo de Salomão com a Sulamita, e ali tantas declarações aonde passa pela sensualidade entre homem e mulher, que se tem algum irmão aqui que não sabe como galantear a sua esposa, leia o livro de Cantares, porque você vai ter ali um manual da felicidade. Né? Olha só que interessante. Agora, não é contra estas coisas que nós estamos falando, né? E nem contra isso que o apóstolo Paulo estava falando, né? De forma nenhuma. Olha que interessante. Aqui é onde o nosso pastor Paulo, sim, sabiamente está doutrinando a igreja, não existe aqui romantismo. Não existe amor, exato. Não existe amor, não existe amor, não existe, aqui não existe sensualidade, aqui existe libertinagem. Perfeito. Libertinagem, que é a destruição da sensualidade, a destruição do amor, né? Exato. Porque como é que um sujeito, depois de ter provado tudo que não presta, vai ter o prazer de provar o bem? Por isso que eu acredito que, e essa é a nossa crença, a nossa teologia, e que o apóstolo Paulo está pregando na igreja de Éfeso, que é o quê? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Nasceu de novo, aí recebendo essa nova natureza, vai ser transformado pelo Espírito. Do contrário, o risco está para todo mundo. E hoje a gente tem uma enxurrada de informações negativas, infelizmente, né? Os irmãos que estão aqui participando conosco aí pela live, vocês concordam, não concordam? Estão nos ouvindo? Participem também pelos comentários, não dá para a gente colocar vocês aqui para falar, infelizmente, né? Não é o formato aqui do estudo, mas faça seus comentários aí, manda suas dúvidas também, porque nós estamos certos de que vocês estão participando, porque vocês estão conectados aqui ainda, né? No dia do juízo de Deus, eu não quero ouvir a pior frase. Nem eu.
Nem eu quero, Gilberto. Mas agora veja a coisa interessante disso que o Gilberto falou, né? É o que o apóstolo Paulo falou no versículo 5. Tenham certeza, estejam certos disso. Estes não herdarão. Então, Não é assim, verdade, ele está dizendo, cuidado para que você esteja sendo informado e pensar que isso não é para você e depois se enquadrar lá, né? E óbvio que eu não estou dizendo isso do nosso irmão Gilberto, estou dizendo isso para todos nós, para que todos nós estejamos cientes disso, né? E é interessante, pastor, para a gente não perder o fio da meada, né? Não perder o viés. Paulo não está falando com os de fora. Isso, exato. Ele está falando com os de dentro. Exatamente. Os de dentro, né? Exatamente. Assim como Moisés também estava falando para os de dentro. Exatamente. Noé estava falando para os de dentro. Olha, assim como... Desculpa, pode falar. Olha, vai vir uma chuva aí, vamos construir a arca. Faz igual a minha aqui, eu tenho um modelo. Exato. Eu tenho um modelo. Faz uma arca igual a minha, porque quando vier o dilúvio, você entra dentro, você não vai morrer afogado, né? E o pessoal não acreditou. Exato. O pessoal não acreditou e veio o dilúvio. E assim será a vinda de Jesus, né? Como disse lá o Senhor. Agora, o senhor vê coisa interessante. Jesus também falava, as grandes verdades, as grandes revelações dadas aos homens foram dadas para os de dentro, né? Foram dadas aos discípulos. Os ensinamentos mais profundos foram ensinados aos discípulos e depois, às vezes, até eles não entendiam, como nós às vezes não entendemos, e Jesus ia lá e explicava, né? Dava lá o gabarito do que ele tinha contado como parábola, né? E isso daí é a mesma coisa. O senhor vê coisa interessante aqui, o apóstolo Paulo fala sobre essas questões das impurezas, e eu falei aqui no texto de hoje sobre o que nós estamos comendo, daquilo que nós temos sede, o que nós estamos nos alimentando, né? Por que eu falo essa responsabilidade? Porque Deus deu uma responsabilidade para Noé muito interessante quando ele entrou na arca, né? Que foi a comida. Ele falou, cuide para não faltar comida nem para você e nem para os animais. Nem para os animais. Então, cuida da comida, porque você precisa. Se faltar comida, vai todo mundo morrer dentro da arca. Então, você precisa. Verdade. Você tem um planejamento, você cuida da comida da sua família e cuida da comida dos animais, porque tem que sair daí todo mundo vivo, né? E da mesma forma somos nós até hoje. Nós estamos na nossa peregrinação espiritual, nós temos que cuidar da comida. Da nossa comida, né? E aqui, óbvio que eu estou falando da comida espiritual, né? Da comida material também, mas o contexto aqui é espiritual, né? O contexto é espiritual. A Sheila Cunha está dizendo, as crianças estão perdendo a infância muito cedo. Deve ser devido à sexualização. Isso. Mas isso não é só a sexualização, mas, por exemplo, tem havido depressões, porque crianças estão cada vez mais ficando conectadas a celulares, cada vez mais criando um mundo que não existe, né? Então, quando não são reféns de alguma questão ligada à precocidade da sexualidade, como a Sheila disse muito bem aqui, às vezes é ligado a uma depressão, às vezes é ligado a uma falta de atenção, às vezes cria-se um mundo que não é o mundo dela. Como é que uma criança que hoje não tem nem às vezes o que comer no final do dia, mas tem um smartphone na mão, vendo um mundo que não é o mundo dela e que não existe, e ela se projeta naquele mundo e aquele mundo não existe. Então, assim, o grito de alerta para a igreja e para os crentes está muito grande. E nós estamos nos preocupando muitas vezes com coisas que, olha, não vai mudar nada na nossa vida. E essas coisas que são tão fundamentais, muitas vezes estão sendo deixadas para depois, entendeu? E o Paulo vai dizer, estejam certos disto, saibam muito bem disto, não passará. Toma cuidado que, né? Então, não é um tom de ameaça, é apenas uma replicação do alerta. O pastor, o pastor tocou num ponto também muito interessante nessa noite, que é a questão da pregação retrógrada, da pregação que é uma pregação mais, vamos dizer, uma pregação que exige mais das pessoas. Olha, o padrão, nós não podemos negar o padrão bíblico.
O padrão bíblico, ele nunca vai concordar com as práticas do mundo, gente. Não tem como você ser crente com um pé na igreja e um pé no mundo. Na igreja física tem. Na igreja física, na igreja visível, você até pode ser um crente com um pé dentro da igreja, outro pé no mundo. Mas na igreja de Jesus, né? Na igreja de Jesus, que é aquela igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, aleluia. Amém. Aquela igreja que o crente salvo, nascido de novo, faz parte e tem necessidade de manter essa comunhão com esta igreja, esses crentes não cabem. E é por isso que eles não herdarão o reino. É por isso que eles não herdarão o reino. O padrão bíblico, ele é um padrão por excelência. E ainda nós não podemos dizer que é impossível não praticá-lo, porque um nascido de novo tem o Espírito Santo. Exato, exato. É E exatamente aí, isso. ponto final, não tem discussão. Exato. Não tem fraqueza, não tem dia, não tem hora, não tem tempo ruim, não tem idade, nada. Eu Sim. estou lendo um livro, pastor, Sim. sobre pornografia, é a política da pornografia, esse Tá. livro que eu estou lendo. Tá. E lá ele diz o seguinte, que a maior incidência de práticas imorais e relacionada à pornografia acontece nos homens de idade de 40 anos para frente. Não é nos jovens, não é nos jovens. Os mais quedados e viciados na pornografia são os homens de idade. É por isso que, infelizmente, a figura de avô está perdendo, tá entendendo? A figura de tio está perdendo aquela confiança que eu, na minha infância, tinha alegria de ir na casa do meu avô, de estar com o meu avô, tinha alegria de estar com o meu tio. Veja só, nós estamos num dia tão difícil, mas tão difícil, onde jornalistas de programas policiais, de crime, essa coisa toda, estão falando no seu programa. Se titio vir pôr a mão em você, menino e menina, se titio vir colocar as mãos em você, não deixa ele te apertar, não deixa ele te apalpar, não Sim. deixa ele pôr a mão, denuncie. Por que até, vamos pensar aqui, na nossa conversação bíblica, se a mula está falando, tá entendendo? Se a mula está falando esta verdade, é porque lá entre eles está insuportável. Eu diria para o senhor também outra coisa. O que me preocupa não é, e aí eu não estou defamando repórteres aqui. O que me preocupa, como é uma frase conhecida, não é a proliferação dos maus, é a ausência dos bons. Sim. Se tem gente falando isso, quem deveria estar falando isso é a igreja. A igreja, esse é o meu ponto. Sim, então concordamos aqui no mesmo ponto. É isso que eu estou dizendo também. O ponto talvez estão sendo usados para falar disso porque precisa ser falado. Exatamente. E Deus vai falar. Com uma motivação que não conhecemos e que não podemos afirmar que seja dada por Deus, não vamos entrar aqui no mérito, ok? Não temos o poder para isso. Mas a questão é o seguinte, por obrigação, por compromisso, por perfil, por identidade, esse deve ser o papel do cristão. Então, o cristão não comunga com a injustiça em qualquer que seja a situação, né? Então, o cristão é aquele que vai olhar o lado da vítima. Ok? Sempre. Verdade. Sempre. Jesus veio, vocês vão ter os pobres entre vós, vocês vão ter os mais fracos. A verdadeira religião é os órfãos e as viúvas. O crente, o cristão, o filho de Deus, ele vai olhar em condição da vítima. Ele nunca vai olhar na condição do opressor. Ok? Nós somos um povo que somos chamados a remir esse padrão moral. Não porque nós somos melhores, porque nós somos o bambambam, porque somos perfeitos. Nada disso. Mas é porque esta é a mensagem de Cristo. Ponto. Ok? Agora, estamos fazendo essa representatividade? Aí é uma outra questão e é o estudo que nós estamos fazendo na carta de Efésios.
ok? Colunas de uma vida espiritual. É isso que nós estamos tentando aprender com o apóstolo Paulo, já aí há várias quartas-feiras, sobre esse tema que envolve, como eu disse lá no começo, relacionamentos, vida civil, vida espiritual, vida social, e por aí, vida eclesiástica, e por aí vai. Olha aí, pastor, o povo está escrevendo. A Sheila está dizendo o seguinte: muita informação e pouco conhecimento. A Lucineide Alves está escrevendo: hoje aprendemos uma base para uma família. A Rosana está dizendo: o evangelho, de volta ao evangelho, esse é o caminho. E a Luzinete está escrevendo: na igreja de Jesus, o seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. Amém. A Sheila colocou essa informação, né, de muita informação e pouco conhecimento, quando a gente estava falando das redes sociais, do que está acontecendo com as crianças, e do tanto de coisa que está vindo aí de enxurrada de informação, né? E aí eu não quis interromper o senhor quando ela fez esse comentário, mas eu acho que é isso em relação a muita coisa, né? Ela disse muito bem. As crianças, eu acho que são as primeiras vítimas. Mas vamos lá, a Igreja de Cristo está produzindo conhecimento? Eu tô vendo muita coisa ligada à informação, né? Principalmente a esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Nós queremos, como eu já disse, né? Nós estamos atrás agora de poder, né? Tô deixando as entrelinhas aqui, você entenda como você quiser, né? Mês que vem tá aí. A gente quer poder, identidade não, representatividade de Cristo não. A gente quer poder. A gente quer estar perto do poder. E o que Cristo tem para nós é autoridade. É autoridade. Quando você tem autoridade, o poder é por consequência. Ele vem no pacote. Mas o que a gente quer, mas o que a gente muitas vezes quer é poder, então. É verdade, é verdade. Pastor, é muito gostoso a gente conversar depois das pregações. É muito, muito bom nós falarmos. E eu acredito que nós não estamos pregando o que o irmão acabou de pregar, não, nós estamos mastigando. Tá entendendo? Nós estamos com o boi ruminando para o negócio fazer uma boa digestão. Muito obrigado pelo seu esforço nessa noite. Quero agradecer aos irmãos. Primeiro eu quero agradecer a Deus, irmãos, por ser tão bondoso conosco, por ser tão amigo nosso. Você vê que Deus, ele está lutando para que nós fiquemos perto dele. Deus está trabalhando para que a nossa comunhão seja aumentada, que nós sejamos mais amigos dele. E é ele que está vindo em nossa direção. É sempre ele que vem. É sempre ele que vem em nossa direção. E nessa noite, ele está vindo em nossa direção de uma forma muito especial, muito gostosa. Pastor, às vezes eu fico pensando, por que a gente não está aqui com essa live, até não caber mais gente aqui dentro, você está entendendo? Mas aí eu também fico pensando nas coisas de Deus, nas coisas de Deus. Tem coisa que Deus, ele faz para um pequeno grupo. Um pequeno grupo. E aquele pequeno grupo vai se tornar uma potência que vai ser multiplicado. Posso fazer em vários outros grupos. Posso fazer uma provocação? Pode. Nós temos uma ferramenta na mão chamada internet. Nós temos uma ferramenta na mão chamada WhatsApp. Sim. Isso acontece toda quarta-feira. Talvez não tenha mais pessoas aqui porque elas não estejam sendo convidadas. Entendeu? Pois é. E assim, de novo, representatividade e identidade. O nosso grupo está convidando? Ou está ficando... Assim, nós somos chamados a ser dispenseiros. Ok? O que é o dispenseiro? É o que serve os outros, é o que chama todos para comer, é o que leva a comida para o outro. A nossa mordomia celestial é essa, certo? Então, eu acho que tem um ponto que é, ok, Deus tem os seus para obras específicas, mas esses seus, ele também chama para trazer outros. Sim, então, perfeito. Fica a dica. Olha aí, os meus velhos pastores diziam assim para mim, Cláudio, pastor já era pastor, ovelha já era ovelha.
O que ele estava me dizendo? O que ele estava me dizendo? Eu passei um bom tempo da minha vida envolvido com missões, com evangelismo, aquela correria toda. Depois eu fui tirado dali e fui trazido para mais próximos daqueles homens que me ensinaram, que foram me ajudando, foram me talhando para que eu fosse um obreiro da casa de Deus. Mas é verdade. Se cada um dos nossos participantes aqui se empenhar em mandar esse convite, pelo menos para 5 pessoas, só 5 amigos seus, aqueles amigão seu, e de preferência, você pode chamar quem você quiser, mas de preferência aqueles que não conhecem a palavra, para eles também terem o prazer de vir conhecer. Traga esse pessoal. Esse culto aqui, o que é ensinado aqui é único e exclusivamente a palavra de Deus. E a palavra falada com amor e com sabedoria não mata ninguém. Ao contrário, ela dá vida. Ela dá vida. Então, você quer ver essa tarde aqui aumentando, a semana que vem? Faça a sua parte. Convide aí 5 amigos e você vai ter aqui alguém pela primeira vez ouvindo esse ensino maravilhoso. E eu vou dizer para você, daqui uns dias, esse ensino, ele vai ser um ensino tão proveitoso como esse de hoje, mas eu estou dizendo porque o pastor Douglas vai entrar aí nas questões de família, as questões que envolvem família, e a família nunca esteve tão precisada de conselhos e orientações vinda do céu, como no dia chamado hoje. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue falando em seus corações, que Deus continue operando em vossas vidas. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe o irmão, que o Senhor Jesus continue lhe dando sabedoria, graça e saúde, né? Sabedoria, graça e saúde, isso é desenvolvimento integral, e que Deus também continue abençoando os nossos irmãos que estão conosco até esse momento. Nós queremos nos despedir aqui em oração, agradecendo a todos, e principalmente a misericórdia de Deus e o amor de Deus que continua sendo derramado em nossos corações. Amém? Pai eterno, Pai santo que estás no céu, eu te louvo pela vida do pastor Douglas e peço que o Senhor continue dando a ele saúde, graça e sabedoria para nos ministrar a tua palavra. Do mesmo modo, te agradeço por cada vida que ficou aqui conosco até este momento. Que o teu Espírito Santo esteja agora operando nestes corações. Se houver enfermidade, o Senhor cura. Se houver problema difícil, o Senhor trabalhe para a resolução desse problema. Se o teu filho estiver aflito, o Senhor encaminha a tua paz para o teu filho, para a tua filha nesta noite. E assim, Senhor, o Pai, despede-nos debaixo da tua poderosa mão. Em o nome de Jesus oramos, Senhor, com perdão dos pecados. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de seu Filho, Jesus Cristo, a doce e gloriosa comunhão no Espírito Santo, seja em seu coração. Que Deus te abençoe. Querendo Deus, domingo nós vamos transmitir o culto para que você possa participar mais uma vez conosco daquele domingo de celebração da vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um abração do pastor Cláudio a todos vocês. Até a próxima quarta, até o próximo domingo e próxima quarta, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De
De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida.